Vamos para a palavra. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Isso, coloca aí, Giovana, vai colocando aí, eu vou lendo. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém. Pai, obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra. Deus, o vaso é de barro, mas a excelência do poder é do Senhor. Pedimos a Ti, ó Deus, que o Senhor fale com o Teu rebanho, ministre aos nossos corações, por Cristo Jesus, o Teu Filho. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos começando uma série, cujo tema da série é Virando o Jogo. E o cerne dessa série é a vontade de Deus e a sua vida. Por que falar de virar o jogo? Porque se a gente realmente quer uma virada na nossa vida, essa virada só virá se nós entrarmos na agenda de Deus, se nós andarmos dentro dos propósitos de Deus. Então hoje o primeiro episódio, a gente vai chamar de episódio, é pela rota certa, andar pelo caminho certo, andar pelo caminho de Deus. E isso, experimentar uma vida abundante, viver uma vida com propósito, só é possível se você estiver disposto a atender ao convite de Jesus para ter um relacionamento de amor com Ele, para ter um relacionamento profundo, verdadeiro, transformador. Sabe, você pode até ficar frustrado com a sua vida cristã, com a sua experiência cristã, sabendo que você não está experimentando o máximo que você pode. E o intuito é justamente esse: conhecermos a Deus e fazer sua vontade para vivermos o máximo daquilo que Jesus falou. Que o Filho do Homem, Ele, Jesus, Ele veio para que nós tenhamos vida e vida com abundância. Vida abundante, meu irmão e minha irmã, é só estando no centro da vontade de Deus. Então, nós queremos de fato direção. Talvez você esteja aqui dizendo assim: pastor, eu quero uma direção para a minha vida, eu quero uma direção para o meu ministério, eu quero saber o que é que Deus tem, eu quero saber como que Deus quer usar a minha vida, eu quero saber o que o Senhor quer fazer. Talvez para outros que estão aqui tentando discernir a vontade de Deus, olha para a sua vida e pensa assim: olha, tenho passado por tanta tragédia, tenho passado por tantas perdas, por tantos questionamentos, estou com a vida arrasada, estou querendo saber o que Deus quer. Eu quero que você saiba que Deus quer que você ouça a voz dEle. Deus quer falar com você. Ele quer que você identifique com clareza a atuação dEle na sua vida. Deus não quer que você viva no acaso, ou perdido, ou nas dúvidas. Deus tem uma direção para a sua vida. Ele quer que você creia nele e nas suas promessas. Ele quer que você e eu nos ajustemos às suas crenças, ao seu caráter, ao seu comportamento, porque viver a vontade de Deus, quantos querem viver a vontade de Deus na sua vida aqui? Não tem como viver a vontade de Deus se nós não fizermos ajustes na maneira como cremos.
Hoje, irmãos, o que está na moda é as pessoas viverem segundo suas próprias convicções, viverem segundo as suas opiniões, segundo os seus achismos. Estão até pegando esses achismos e trazendo para dentro da Bíblia. E a gente tem visto frieza, desânimo, pessoas se desigrejando, porque não tem, na verdade, entendido que a vida cristã é um ajuste nas nossas crenças. É um modelar de caráter, no qual o caráter de Cristo se manifesta em mim, no qual o meu comportamento se ajusta ao comportamento dele e eu ando nos seus caminhos. Hoje, infelizmente, o que a gente vê é muito oba-oba, muitas pregações, muitas mensagens de autoajuda nas igrejas, mas não temos visto mais mensagens de arrependimento, de abandono do pecado. Falar de pecado e de diabo está fora de moda. Nós precisamos resgatar a mensagem do Evangelho, trazer essa mensagem para a nossa vida e nos amoldarmos à sua verdade, porque somente dentro da verdade dele é que existe salvação e uma vida com propósito. Pela rota certa. Uma vez, fui para a casa do Amâncio. Primeira vez que eu fui para a casa dele, ele morava em Interlagos, ele e a Viviane. Coloquei o GPS e fui. Nunca tinha ido para lá. Que loucura. Você pega Bandeirantes, pega em Washington Luiz, pega, vai embora. E você vai embora. Pega Interlagos e se embrenha lá no meio, no miolo. 2 horas para chegar na casa do Amâncio. Um trânsito. E eu totalmente com medo de me perder. Mas um dia, a gente combinou de irmos juntos. E eu fui seguindo o Amâncio. E aí o Amâncio veio por Diadema. Foi por Diadema, Campanário. Foi andando ali pela... Pegou aquela nem sei falar ou pronunciar o nome tuco. Carçadiquian. Iervante, mais fácil. Pegou a Iervante, aí ele entrou numa bocada. Eu falei, meu Deus, onde é que a gente está indo? E fomos indo, 1 hora, chegamos na casa dele. Quase 1 hora. Como que pode um trajeto ser mais longo e outro trajeto ser mais curto, chegar na casa dele assim tão rápido? Sabe o que eu entendo, irmãos? Eu simplesmente segui a rota do Amâncio e obedeci. Cheguei, pensando nisso. Quando a gente fala de andar pela rota certa, de viver a vontade de Deus, quando você quer que Jesus mostre a vontade dele para a sua vida, como é que você ora? Como é que a gente ora? Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, quando o Senhor quer que eu faça? Senhor, como que eu devo fazer? Em que lugar eu devo fazer? Quem que eu tenho que recrutar pelo caminho? Senhor, por favor, me diga qual vai ser o resultado em te obedecer. Vai dar certo? Ou você ora assim: Senhor, apenas me diga o que eu devo fazer, passo a passo, e eu farei. Qual é a oração que mais combina com você? Geralmente é a primeira. Geralmente a gente está falando, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Quando o Senhor quer que eu faça? Quem vai estar comigo? Senhor, vai dar certo esse negócio? Tem certeza? Quando a gente fala de buscar a vontade de Deus, irmãos, a gente está sempre pedindo para Deus um mapa detalhado. Estamos sempre querendo saber os detalhes. Olha, eu tenho um chamado de Deus na minha vida. Deus me chamou para eu fazer a vontade dEle. Mas como é que vai ser o meu futuro? Será que eu vou ter dinheiro? Onde é que eu vou morar? A gente tem uma certa insegurança quanto a obedecer a Deus e fazer a sua vontade. A gente quer ter a certeza de que as escolhas que estamos fazendo, seguindo a vontade de Deus, vão nos trazer garantias. A gente quer ter garantias, a gente quer ter apoios. Como assim? Vou entrar nessa empresa, mas será que é isso mesmo? A gente está buscando apoio, decisões que nos tragam segurança. Nós sempre pedimos para Deus um mapa detalhado, para cumprir a vontade dEle. Deus, me dá um mapa aqui, para eu poder seguir. Mas na verdade, a experiência com Jesus tem mais a ver, meu irmão, a andarmos com Ele no caminho. Jesus, Ele não está para alguém que te dá um mapa e fala, agora segue. Jesus está mais para um guia, aquele que caminha do seu lado enquanto anda no trajeto. Ele senta no banco do carona e Ele não diz para você qual é o próximo passo total. Ele diz, olha, vamos chegar lá e vou fazer. Não, ele fala assim, ó, senta aqui, vamos, agora senta à direita.
E você vai seguindo, como eu segui o Amâncio. Agora você vira à esquerda. Seguir a Jesus tem mais a ver com isso. Tem mais a ver com Ele definir qual é a agenda, Ele definir qual é o próximo passo. Ele é quem conhece o caminho, Ele é que é o GPS, Ele é quem calcula a rota. Presta atenção, quantos querem fazer a vontade de Deus aqui, diga amém. Amém. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Jesus não disse, meu irmão e minha irmã, mostrarei o caminho para você. Jesus também não disse, darei para você um mapa. Jesus também não disse, direi qual é o rumo a seguir. Jesus disse, eu sou o caminho. Jesus conhece o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Agora, por que a gente tem tanta dificuldade, meu irmão e minha irmã, de andar pela rota certa? Por quê? Porque, em geral, a gente prefere atalhos. A gente prefere o caminho mais fácil. A gente prefere ter segurança. A gente prefere fazer o caminho que nos dá mais paz. Quando você começa a caminhar com Jesus, de repente, logo à frente, tem um deserto. E você fala, peraí, não era isso que eu esperava. Seguir a Jesus é ter um deserto na minha frente? É ter provas? Não era bem o que eu combinava. Mas, na verdade, seguir a Jesus tem a ver com ajustar as nossas crenças, tem a ver com ajustar o nosso caráter e o nosso comportamento a Ele e aos caminhos dEle. Por isso que muita gente não consegue viver a vontade de Deus ou discernir. Talvez você diga assim, pastor, eu estou há tantos anos na igreja, tantos anos de vida cristã, e não consigo entender qual é a vontade de Deus. Porque muito provavelmente você procurou atalhos durante a sua vida cristã inteira. Ao invés de se ajustar a Jesus, a se modelar a Jesus, a deixar Ele modelar o seu caráter. Presta atenção, meu irmão e minha irmã, o caminho de Jesus, casado com a verdade de Jesus, gera a vida de Jesus. A gente não pode proclamar a verdade de Jesus e depois escolher como agir. Não, nem podemos seguir o caminho de Jesus sem proclamar a verdade de Jesus. Jesus é o caminho. Essa metáfora é a metáfora mais frequentemente evitada pelos cristãos. Porque a gente quer a verdade de Jesus. Não, eu preciso de Jesus porque eu quero a verdade dele. Ele é a minha verdade. Mas ele está chamando você para um caminho. A gente muitas vezes quer a vida de Jesus. Quero a vida de Jesus para o meu casamento. Quero a vida de Jesus para o meu ministério. Quero a vida de Jesus no meu trabalho. Quero a vida de Jesus no meu futuro. Mas existe um caminho. E quem define o caminho é o próprio Jesus. Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Caminho de santidade. Caminho de perdão. Caminho de confissão. Caminho de cruz. Caminho, não existe vida de Jesus sem o caminho da cruz de Jesus. Não existe poder e presença de Jesus sem passar pelo caminho da humilhação de Jesus, dos desertos de Jesus. Não tem como. O caminho de Jesus é a maneira pela qual nós compreendemos a verdade de Jesus. Compreendemos a vida de Jesus. O caminho de Jesus é um convite a negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Eu não posso seguir a Jesus escolhendo qualquer caminho que me agrade. Se você quer seguir a Jesus, Ele diz, perdoe. Se você quer seguir o caminho de Jesus, Ele diz, amai os vossos inimigos. Se você quer seguir o caminho de Jesus, Ele diz, renuncie tudo, abra a mão e deixe eu ser Senhor da sua vida. Muita gente quer Jesus como Salvador, mas poucos querem Jesus como Senhor. E aí pergunto, Deus, qual é a sua vontade para a minha vida? Não consegue discernir a vontade de Deus, porque não entendeu que existe um caminho. E que esse caminho é o próprio Jesus. Não posso seguir a Jesus estabelecendo as minhas cláusulas. Não, meu irmão. E pior do que isso, existe uma ideia equivocada de que viver um caminho de cruz, viver um caminho com Jesus é só para quem tem chamado pastoral e missionário. Quer saber de uma? Eu não vou... É muito difícil caminhar a vida cristã. Esse negócio é para pastor e para missionário. Eu sou só um membro da igreja, eu só sento ali, cumpro a minha obrigação. Sabe, meu irmão, um paradigma que a gente precisa começar a destruir é o mito do leigo. Eu sou leigo. Eu sou leigo. Se não tenho um cargo ou uma posição
que eu julgo ser de influência, então eu me menosprezo. Eu não sou ninguém. Imagina, eu não sou igual o pastor, não sou igual a Isaías, não sou igual a Amanda, não sou igual fulano, Beltrano, Ciclano, e você vai se menosprezando. Olha, presta atenção, não existe nada mais influente, mais poderoso do que ser um seguidor de Jesus. Diga, eu sou seguidor de Jesus. Ah, meu filho, se você segue a Jesus, você anda pelo caminho dele. Se você segue a Jesus, você entra na agenda dele. E o meu desejo nessa série de mensagens é que você, ao perceber que Jesus é o caminho, que você segue o caminho, e você não é um leigo, mas que você de fato é um poderoso e influente seguidor de Jesus. Seguir a Jesus implica abraçar o estilo de vida de Jesus, o caráter de Jesus, a forma e a direção que Ele nos dá. Seguir a Jesus significa que a gente não pode separar aquilo que a gente diz que crê do modo como Ele é e das coisas que Ele faz. Ou eu sou um seguidor de Jesus e caminho no caminho da cruz, sou um discípulo de Jesus, ou eu preciso me converter, preciso me arrepender, preciso ter mudança de mente. Porque senão você vai estar na igreja achando que está indo para o céu, mas está longe de Jesus, caminhando por atalhos, sendo um religioso, mas não sendo um crente transformado, que cede ao pecado, que cede à natureza maligna do pecado, longe da vontade de Deus. E eu quero chamar a sua atenção em andar pela rota certa. Fica mais fácil a gente discernir o que é o caminho de Jesus, entendendo o que não é o caminho de Jesus, do que eu tentar explicar para vocês o caminho de Jesus e você não ter parâmetros. Então a gente vai trabalhar o seguinte: como que é andar pela rota certa? O que não é o caminho de Jesus? E o texto de Mateus capítulo 4 nos mostra exatamente o que é o caminho de Jesus. O texto que nós lemos, Mateus capítulo 4, é o relato da tentação de Jesus. A vontade de Deus e a vida de Jesus estão alinhadas, estão acertadas. Agora, a vida de Jesus e a relação dele com o Pai é modelo para a nossa vida com Jesus, para a nossa vida com Ele, e nessa relação, de andarmos o seu caminho. As mesmas tentações que Jesus enfrentou são as mesmas que o diabo utiliza para tirar você e eu da rota, do caminho certo. Se Satanás tentou tirar Jesus da rota certa, ele também vai tentar de todas as formas tirar você e eu da rota certa. E o que eu vou pregar aqui, irmãos, não dá ibope. O que eu vou pregar aqui não dá status. Mas o que eu vou pregar aqui é a verdade de Jesus, o caminho de Jesus, andar pela rota certa. Agora, o que não é andar pela rota certa? Quero pensar com você nisto, para você fazer uma autoanálise. Sabe por quê? Porque este ano eu quero que você cresça em conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Quem quer isso para a sua vida? Tudo começa aonde? Começa no batismo. Quando você lê Mateus capítulo 3, no finalzinho, diz a Bíblia que João Batista batiza Jesus, o Espírito Santo pousa sobre Jesus em forma de pomba, e ele ouve uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Que coisa maravilhosa é o dia do batismo. Somos batizados em nome do Pai, ganhando um Pai, ganhando uma filiação. Somos batizados em nome do Filho, ganhando vida, ganhando salvação, ganhando propósito. Somos batizados no Espírito Santo, recebendo dons, recebendo chamado, não sendo mais órfãos. Mas imediatamente ao batismo, ao início dessa caminhada de Cristo na agenda do Pai, diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 4, versículo 1, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não tem como ter vida cristã e viver dentro da agenda de Deus sem deserto. Sabia disso? Quem já passou por desertos ou está passando por desertos aqui? O menino vai voar, ele levantou 2 pernas, 2 braços.
Não tem como vida cristã sem deserto. Esquece, se alguém está pregando para você que viver com Cristo é vida de paz e amor, e está tudo em paz, e você não tem que passar porque é o diabo. Meu irmão, foge desse evangelho, que esse evangelho é outro evangelho. Porque o evangelho da Bíblia é o evangelho que o crente passa por desertos. E é bênção. O deserto gera crise. Repita comigo. Deserto gera crise. E crise é bênção. Crise é bênção. Seguindo Jesus, ele é guiado pelo Espírito ao deserto, para passar por provas e tentações. Mas a gente também, que é seguidor de Jesus, vai passar por desertos. Vamos passar por provas e tentações. Quem somos e o que nós devemos ser tem a ver, meu irmão, com os desertos. Porque no deserto não tem uma carta na manga. Tem uma segunda carta na manga aqui para... A coisa está difícil. Não, no deserto você não tem jeitinho. Quando o deserto vem, ponto final. O deserto é um lugar de amadurecimento, é lugar de discernimento, é lugar de preparo, é o lugar onde você vai descobrir a sua real missão. É no deserto. Pode ser um luto, um desemprego, saúde, crise existencial, apatia espiritual, desânimo, provações. Da noite para o dia parece que a vida vira de cabeça para baixo. Quem já passou por isso aqui? É o deserto. É o deserto, ele vem, ele chega, meu irmão. E é nesse deserto que a gente começa a passar por ajuste de crenças. Tudo que você acreditava sobre Deus. Lembra de Jó? Ele fazia jejum, levava os filhos dele lá, consagrava a Deus os filhos dele, fazia tudo certo, ele era um homem justo, ele acreditava em Deus, mas aí de repente, da noite para o dia, a vida dele vira. Ele perde suas posses, ele perde os seus filhos, ele perde a sua saúde, e a sua mulher diz: amaldiçoa o teu Deus e morre. Chegou ao deserto. E vem os amigos da onça: você pecou, alguma coisa está errada, Deus é justo. Ele questiona Deus. Mas como é que termina o livro de Jó? Agora, ele diz assim, agora, bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. Para isso que serve o deserto, para você conhecer a Deus e fazer sua vontade. Para você ter as suas crenças desmoronadas, para crer do jeito dele, para ter experiências que vão modelar o seu caráter, que vão modelar a sua vida, para que você se pareça com Jesus, para que você viva plenamente a vontade de Deus, para que você seja quebrado, o vaso seja quebrado. E quando o vaso é quebrado, meu irmão, o melhor lugar, eu prefiro ser um vaso quebrado nas mãos de Deus, do que ser um vaso bonito, colocado num estante sem propósito. O melhor lugar para estar é onde Deus está. E se for para ser um vaso quebrado nas mãos dele, descansa, porque você está no melhor lugar. Jesus é levado para o deserto. Jesus é levado para ser tratado ali. E a gente vai perceber que Satanás não vai tentar fazer Jesus renunciar à sua filiação. Pelo contrário, ele vai querer reafirmar a filiação de Jesus, dizendo assim, se você é filho de Deus, se você é filho de Deus, se você tem um chamado, se você tem um propósito, vamos tornar isso mais simples. Vamos evitar assumir responsabilidades. Talvez você tenha que duvidar um pouco mais, não dá para confiar 100% em Deus. No deserto você é provado a duvidar do caráter de Deus. No deserto você é provado a duvidar do trabalhar de Deus, do agir de Deus. Mas Jesus tem uma rota a seguir, Ele é o caminho e Ele está no caminho. Qual é a primeira lição então que a gente aprende aqui nesta manhã, meu irmão e minha irmã? Permanecer na rota certa é ter uma relação com Jesus acima das nossas necessidades. Vamos ler o texto? Vamos ver o que o texto diz? Capítulo 4, versículo 3.
Então o tentador, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Se você é Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. A primeira tentação é transformar a pedra em pão. Jesus está com fome. Imagina, você tem o poder, você está no deserto, você tem o Deus Todo-Poderoso, e a primeira tentação é: meu filho, transforma a pedra em pão. O diabo quer usar Jesus para fazer o bem. Que mal que há, irmãos, de transformar a pedra em pães e ele se alimentar, prover uma boa refeição para si? Que mal há em atender uma necessidade básica? Mas sabe qual é a tentação aqui que o diabo quer fazer, que ele está usando para trabalhar contra Jesus e a agenda de Jesus? É tratar a si mesmo, cuidar de si mesmo, acima de qualquer coisa. É ter uma relação com ele mesmo e com o Pai de consumidor. Ter uma relação com Jesus, com o Pai de consumidor. Ele quer usar o próprio poder para suprir as suas... Ele quer que Jesus use o próprio poder para suprir as suas necessidades. E esse é o primeiro atalho que nos impede de nós realmente vivermos a vontade de Deus. O diabo quer que a gente faça a mesma coisa, irmãos. Ele quer que a gente siga Jesus. Ele não tem problema que você siga Jesus. Mas sabe o que ele quer? É que depois que você começa a seguir a Jesus, que você use Jesus para suprir as suas necessidades. Espera aí que vocês vão entender. Necessidades nossas, depois necessidade das pessoas. E vou dizer para vocês que necessidade é um buraco sem fundo. Sempre haverão necessidades. O problema não é a gente atender às necessidades. Jesus fala que a gente tem que alimentar o faminto, que a gente tem que dar água para o sedento, que a gente tem que servir as pessoas, ajudá-las. Mas se você é um seguidor de Jesus, a sua relação com Ele tem que estar acima das suas necessidades. Tem que estar acima dos seus propósitos, da sua agenda de necessidades. O problema é reduzir a nossa relação com Deus ao nível de meras necessidades supridas. A gente faz da igreja um mercado espiritual, onde você dá o dízimo e faz campanhas para que Deus não deixe faltar o dinheiro, para que Deus não deixe faltar a casa, para que Deus não deixe faltar o milagre, para que Deus não deixe faltar o que você precisa. E se Ele não dá, muita gente se decepciona, procura uma outra igreja, procura uma oração forte, procura um pastor forte e não cresce numa relação profunda com Jesus. E ela sai da rota. É isso que o diabo quer fazer, meu irmão. Que a sua relação com Jesus não passe de meras relação de mercado. Estou doente, procura cura. Estou desempregado, procura emprego. Vou para a igreja fazer campanha para ter emprego. Nada contra isso. Mas quantas pessoas desesperadas resolvem procurar a Deus na hora do desespero? E quando a bênção chega, você sabe o que elas fazem? Dão as costas para Jesus. Não tem tempo de cultuar mais. Não tem tempo mais de congregar. Não tem tempo, não consegue dizimar. Não, Deus me prosperou, mas sabe, né? Agora eu tenho que abrir a empresa. Não dá para dizimar. Não, mas meu dízimo está muito grande agora. Agora eu não posso, agora eu vou ter que... E você vai... Sabe qual é o nome disso? Atalho. Jesus virou um amuleto. Jesus virou um solucionador de problemas. Jesus virou um médico somente. Mas ser um seguidor de Jesus é ter a capacidade de ter um relacionamento com Ele, no qual você consiga discernir. Se Jesus tivesse feito isso, irmão, sabe quem que ele estaria ouvindo? Quem que Jesus estaria ouvindo? O próprio diabo. O próprio diabo. Não foi o diabo que falou? Se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pães. Que mal há nisso? O mal de que não foi Deus que mandou ele fazer. O mal de quem mandou ele fazer foi o diabo. Sabe quem é que quer que você se relacione com Deus pautado nas suas necessidades? O diabo. Quem quer viver o verdadeiro evangelho aqui?
Pastor, mas eu tenho necessidades. Então eu vou te convidar a fazer uma reflexão. Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida através dessa necessidade? Porque é melhor estar no deserto, onde Deus está, do que você estar cumprindo as suas agendas de suprir suas necessidades, longe da comunhão com Deus. Se Deus reatar o meu casamento, eu vou ser fiel a Ele. Então, procuro Deus na hora da crise do casamento. Mas depois que o casamento é solucionado, eu não consigo me relacionar com as pessoas, eu não tenho tempo para a igreja, não, Deus, depois eu faço isso. Não, se Deus abrir uma porta de emprego para mim, eu vou ser fiel a Ele. Mas depois que Deus abre a porta de emprego, a pessoa diz assim, não, mas eu não tenho mais tempo. Não tenho mais tempo para congregar, não tenho mais tempo não tenho mais tempo. Agora não vou dizimar também não, porque sabe como é que estão as coisas. Deus conhece o meu coração. Ou seja, é mais fácil buscar o Jesus da vida, o Jesus da verdade. Mas se você quer ser um seguidor de Jesus, você tem que caminhar pelo caminho de Jesus. Eu te pergunto, como é que é a tua relação com Jesus? É pautada em necessidades? Tem uma canção que eu não gosto muito do estilo, mas a letra é verdade. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Se a porta fechar, Ele continua sendo Deus. É isso? É desse jeito? Porque Deus quer que você o conheça. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantos querem ser seguidores de Jesus de verdade aqui? Diga amém. O seguidor de Jesus não se relaciona com Ele pautado nas necessidades. O alvo dele é Jesus. Por isso que o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Sabe por quê? Tem que pôr os olhos nele. Porque Ele suportou a humilhação, Ele suportou a morte, em troca da alegria que Ele estava proposto, Ele suportou tudo. Se você é um seguidor de Jesus, você vai entrar na agenda dele. Você não vai ter medo de enfrentar necessidades. Você vai falar como Paulo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, sem viver nu, sem viver vestido, sem estar em abundância, sem estar em escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas porque os crentes não estão entendendo o evangelho, estão transformando esse falso evangelho de caminho de atalhos, caminho que não te leva a viver a agenda de Jesus. Mas como é que Jesus vence essa tentação? Como é que Jesus venceu isso? Porque a gente também tem que vencer essa tentação de quando vem o deserto, de quando vem a crise, querer somente buscar a Deus por aquilo que Ele pode fazer. Jesus responde, está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus respondeu a Satanás com a palavra. Jesus mostrou para o diabo o seguinte, olha Satanás, o pão ainda não chegou, mas o meu Deus é confiável. O Deus que supriu o maná no deserto, no tempo dele Ele pode fazer chover pão nesse lugar. Mas não é na sua agenda, não é nas minhas necessidades. Assim como Deus supriu o povo no deserto, Jesus está reafirmando a sua confiança, dizendo, olha, o Senhor é o meu pastor, eu não tenho falta de nada, eu tenho Ele, Ele é tudo. Eu não vou transformar a minha relação com Jesus numa relação pautada somente em necessidades. Ele sabe o que é melhor, o Senhor está comigo. Jesus quer ser seu amigo. Agora imagina se o seu amigo chegasse na sua casa todo dia e falava assim, ó, tem um feijão aí? Estou precisando de feijão. No dia seguinte, tem pão aí? No outro dia, não, me empresta aí um dinheiro. Aí vai no outro dia, ó, agora me dá aí eu estou precisando de uma roupa, me dá um empresta dinheiro para comprar uma roupinha. Todo dia, imagina todo dia o seu amigo pedindo alguma coisa para você. Você chamaria esse cara de amigo? Lex, vou na sua casa, segunda quero pão, na terça eu quero roupa, na quarta eu quero dinheiro, na quinta quero... Só lembro de você ser meu amigo no domingo. Aí no domingo eu chego lá, cara, você é o cara, vamos conversar, você é meu amigo. Você só lembra de ser Jesus do cara no domingo. Mas na semana você só lembra que o cara só pode te dar coisas. Como estão entendendo a palavra?
Não tem como conhecer a vontade de Deus, conhecer a Deus e a sua vontade, se a nossa relação se limitar somente a suprir necessidades. Segunda verdade, permanecer na rota certa é ter uma relação com Jesus acima do emocionalismo e das experiências religiosas. Vocês estão sentados, né, irmãos? Em casa aí você está sentado, segura as pontas. Porque o que eu quero é que você seja vacinado hoje com um evangelho verdadeiro, amém? Olha o que diz aqui, ó. Versículos 5 e 6. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Qual é a segunda tentação, meu irmão? A tentação é saltar de sobre a parte mais alta do pináculo. E há duas intenções aqui que eu enxergo. A primeira intenção é dar àquelas pessoas daquele contexto do primeiro século um pouco de animação. Você imagina? Você está lá andando pelo templo, aquela galera, um monte de gente, entra o povo no Santo dos Santos, sacerdote, aquela feira gentil chegando para cultuar, aquela multidão, Jerusalém, cidade santa, e aí Jesus está lá no alto do templo, e aí ele vai e pula, e de repente o pessoal olha, é um avião, é um pássaro, não, é o super-homem, não, ele pula, e de repente os anjos vêm e seguram Jesus, e fica todo mundo: esse cara é o Messias, esse é o cara. Imagina, irmãos, como teria sido poderoso, como teria sido fantástico, como Jesus iria já ser reconhecido como o Filho de Deus imediatamente. Dá um pouco de animação para as pessoas, fazê-las sentir emoção, emocionalismo. Sabe, irmãos, o deserto é lugar de humilhação. Jesus está no deserto ainda, quando o diabo faz essa proposta indecente. O diabo propõe que Jesus prove o seu valor. Porque depois do deserto, como é que os crentes querem se sentir? Espirituais, valorizados. Eu passei por essa luta, meu irmão, agora você me respeita, viu? Porque eu passei pela prova. Você me respeita que agora eu estou assim, ó. Você quer ser valorizado, quer ser reconhecido. Sabe o que o diabo está fazendo aqui, irmãos? O diabo está provando a Jesus, dizendo: vamos dar experiências religiosas para as pessoas, vamos tocar nas emoções delas. Não faz mal um pouco de emocionalismo. Vamos provar para elas que existe um sobrenatural passageiro. A vida está difícil, vamos alegrar essas pessoas. Vamos trazê-las para o mercado da fé. O diabo quer que a gente faça a mesma coisa, igreja. O diabo quer que a gente use a Jesus contra o tédio da pandemia. Contra o tédio. Sabe o que as pessoas estão querendo depois da pandemia? Elas querem ter sensações. A gente quer ter emoções. Eu vou para a igreja, o fogo vai descer, e eu tenho que sentir o toque de Deus, eu tenho que cair no chão, eu tenho que me estribuchar, eu tenho que profetizar, eu tenho que girar. Eu tenho que ter poder, tem que ter glória. Afinal de contas, na semana eu tenho muito problema com meu marido, problema com a minha mulher, tenho problema no trabalho, tenho problema da pandemia, eu quero chegar na igreja e quero sentir aquela presença. Mas ao mesmo tempo, quando volta para a semana, os problemas continuam, a falta de obediência à palavra continua, o pecado continua. Mas o importante é que no domingo eu vou sentir. O importante é que no domingo eu vou ter uma experiência. E a experiência não gera transformação de caráter. E a experiência não gera mudança de atitude. E a experiência não leva você a perdoar. A gente fica assim, estava conversando com o pastor Fabiano, a gente fica pensando, né?
Puxa, o cara veio para a igreja, sentiu Deus, viu o fogo, estava lá profetizando, revelando, e aquela coisa toda. Passou uns 6, 7 meses, cadê o cara? Estou desanimado, estou precisando de uma vigília, estou precisando de uma droga maior. Jesus se torna uma droga. E chega uma hora que o drogado, ele precisa de uma dose maior, não é verdade, Amanda? Não, a dose está pouca, precisa de uma dose maior. E começa a viver essa vida cristã, de emoções, de milagres. Pega Jesus e compra Jesus no pacote, no mercado da fé, no culto de domingo. E leva um pacote para casa na semana. Eu não tenho nada contra as experiências, irmãos, eu também creio. Mas se a tua vida cristã depende de experiências, então você não conhece Jesus. Porque quem conheceu a Jesus não depende de experiências para caminhar na fé. Porque fé precede a experiência. Fé está acima da experiência. Eu não sinto, eu não vejo, mas eu creio. Isso é relacionamento com Jesus. Os jovens adoram. Graças a Deus, os nossos jovens estão sendo vacinados contra isso. Mas o que a gente vê de jovens, porque eu subi, o cara falava assim, eu subi ao terceiro céu, eu tô onde Paulo estava lá. Eu vi Paulo lá. Estava lá. Mas o cara desce do céu e continua rebelde. Continua carnal. Então foi emoção. Foi emoção. E é isso que o diabo quer. Jesus pula do pináculo, vamos dar emoção. É o sobrenatural. Vamos fazer as coisas acontecerem aqui. Uma contradição muito vivida nos nossos dias, irmãos, e que nos impede de viver a vontade de Deus. Jesus não está interessado em distrair você em relação à vida, fazer da igreja um escapismo. Eu vou para a igreja porque eu estou cheio de problema em casa. Não, Ele quer que a igreja chegue na sua casa, que você aprenda com seus conflitos, que você aprenda com seus problemas. Jesus não é fuga, Jesus é transformação. Ele não é fuga. E muita gente faz a vida cristã, da igreja, do culto, fuga. Conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Andar pela rota certa é permanecer numa relação com Jesus acima de emocionalismo, acima de experiências religiosas. Mas como é que Jesus vence essa tentação? Ele diz, também está escrito... Fala para Satanás, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Não ponha à prova o Senhor seu Deus. Em outras palavras, Jesus está dizendo, não vou me colocar em perigos não exigidos por Deus. Não vou brincar com as promessas de Deus. Não vou depositar a minha confiança naquilo só que Deus pode fazer. Eu vou obedecer a Deus. Eu vou viver por fé. Não vou viver um circo. Não vou viver uma mentira. Ou Jesus me transforma, ou Ele me transforma. Porque eu quero ser um seguidor de Jesus. Não vou pôr Deus à prova. Tem muita gente colocando Deus à prova. Andar pela rota certa é ter uma relação com Jesus acima do emocionalismo, das experiências religiosas passageiras. O mais importante é ter um relacionamento com Ele, do que viver experiências de fé que são na verdade fugas da realidade. Não te ensina a ser humano de verdade, a aprender com as crises, a aprender com as dificuldades. A última verdade: permanecer na rota certa é ter uma relação com Jesus acima do nosso ego e de poder. Olha o que diz aqui o versículo 8. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse, tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Ei, diabo. Esse é o diabo, irmãos. Ele acha que é dono das coisas. E que ele pode te dar o que não é dele. Pois é exatamente isso, a terceira tentação é levar Jesus a dominar o mundo. O diabo quer usar Jesus para governar o mundo, assumir o controle. Mas do jeito do diabo, sabe o que vai haver? Imposição, controle. O diabo quer que a gente use o poder de Jesus da mesma maneira. Irmãos, quem quer ter compromisso com essa palavra aqui? Então vocês... vamos entender uma coisa aqui.
O diabo quer que a gente use a mesma coisa, faça a mesma coisa. O diabo quer que você controle o bairro. O diabo quer que você controle a escola. O diabo quer que a gente controle o governo. Vamos colocar políticos evangélicos. Isso é o diabo que quer, sabia? Porque essa bancada evangélica só está brigando por poder. Estão caindo na tentação do diabo. Disputando poder. Disputando, querendo fazer o ego deles valer. Querendo fazer a placa da igreja deles ser maior. Desumanizando as pessoas. Tratando homossexuais como se fossem bichos. Essa é a bancada evangélica. Pastor, mas é pecado. É pecado. Mas do jeito de Jesus, ele estende a mão. Ele não quer matar ninguém. Eu já escutei pastor falar que homossexual tem que ter pena de morte. O diabo quer causa, irmãos. O Jesus que eu conheço é o Jesus que diz que ama o pecador, que ama Zaqueu, que ama a mulher adúltera, e que por causa desse amor as pessoas são transformadas. Vamos colocar os evangélicos. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não quero evangélico, eu quero seguidor de Jesus. Porque quem é seguidor de Jesus faz a diferença. Ele não precisa pegar, ele não precisa ter título, ele não precisa ter cargo político. Ele só precisa amar as pessoas. Amar. É o amor que transforma. Não é a religião. Religião não transforma ninguém, aliás, religião adoece. Mas a verdadeira religião, meu irmão, ama, perdoa, confronta o pecado sim, mas com graça, com misericórdia. E se for o caso, sofre o dano. Não peguem armas. Vai para a cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Gandhi fala uma coisa interessante. Sonho que visualiza sistemas tão perfeitos que dispensa a necessidade de sermos bons. A gente vai criar sistemas tão perfeitos políticos que a gente não precisa ser bom, a gente só precisa seguir o sistema. Não é isso que Deus está falando na Bíblia, não. Esse ano é ano de eleição. Presta atenção, palavra do pastor para vocês. Não entre nessa disputa do diabo de ficar usando o WhatsApp para ficar defendendo o político A, B ou C. Ah, mas são os nossos deveres, nossos direitos. Eu já disse uma vez, vou repetir. Quem foi para a cruz, morreu, não tem mais direito a nada. Pastor, mas estão querendo imprimir um monte de coisa. Meu irmão, você vai tentar evitar a volta de Jesus? Porque até onde eu sei, Jesus falou que nos últimos dias, nação contra nação, pai contra filho, que haveria... Sabe o que é que está acontecendo? Igreja, presta atenção, um alerta de Deus para nós. Muita gente levantando bandeira política, bandeira ideológica, muita gente desacreditando até mesmo de Deus e da igreja, e os próprios crentes. E tem um versículo que ninguém está prestando atenção. Jesus está dizendo o seguinte: quando o Filho do Homem, acaso o Filho do Homem, quando ele voltar na terra, ele vai encontrar a fé? Eu estou vendo pastores abandonando a igreja, abandonando por causa da instituição, se decepcionando com a igreja, falando, não, nós não precisamos mais da instituição. E aí, deturpando a verdade de um relacionamento como igreja, como povo de Deus, na verdade estão perdendo a fé. Acaso o Filho do Homem vai achar na terra? Essa é a pergunta que você tem que fazer para você todo dia. Senhor, será que eu ainda tenho fé? Lembra que fé está acima de emocionalismo e experiências religiosas. A gente quer cargo, a gente quer título, a gente quer ser líder, a gente quer galgar posições, reconhecimento. Para quê? Para que a gente quer isso, irmãos? Para exercer poder em nome de Jesus? Em nome de Jesus você vai para a cadeia. Em nome de Jesus você vai para a cadeira elétrica. Vamos trocar aqui o negócio, tá uma chiadeira aqui. Obrigado. Em nome de Jesus
Glória somente a Deus. Quer andar pela rota certa? Que a sua relação com Jesus seja acima do nosso ego e poder. Mais importante é ter relacionamento com Ele e não viver em busca de reconhecimento e aprovação humana. Aí a gente vai começar a experimentar a vontade de Deus. Permanecer na rota certa. Permanecer na rota certa é o caminho, irmãos. Permanecer na rota certa consiste em ter uma relação com Jesus, em que essa relação está acima das nossas necessidades. Permanecer na rota certa é ter uma relação com Jesus acima do emocionalismo e das experiências passageiras. Andar pela rota certa é você buscar Jesus acima do ego e do poder.